Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 17 de agosto do ano de 2017, e nós vamos continuar falando sobre os animais. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/medium de Umbanda. Muito bem, se você não ouviu a primeira reflexão, eu sugiro que você pare esse áudio e volte lá na primeira para que você entenda a linha de raciocínio que eu estou usando nessas reflexões, ok? Então vamos lá, continuando sobre os animais. Uma pergunta que frequentemente as pessoas me fazem é: por que os animais sofrem? E não digo sofrimento no sentido do sofrimento que poderia ser evitado pelo ser humano, como por exemplo, por que tem gato abandonado, por que tem cachorro abandonado. Não, porque esse tipo de sofrimento a gente poderia, enquanto sociedade, resolver com muita facilidade, bastando um pouco de cuidado e interesse, né? Mas vamos falar aqui de um sofrimento que independa tanto do bicho quanto do ser humano, como por exemplo, por que um cachorro tem câncer? Por que esse câncer surgiu no bicho, né? O que ele fez para merecer este câncer, né? Essa é uma pergunta que intriga muitas pessoas e eu sou honesto com vocês em dizer que eu não sei a resposta. Eu já li bastante coisa, eu já conversei com várias entidades sobre este assunto, mas até o momento eu não tive nenhuma resposta que me esclarecesse de todo. Então eu particularmente não tenho uma visão estruturada a este respeito. É uma questão que também me incomoda e é uma questão que eu acredito para ser respondida será preciso mexer em alguns alicerces espiritualistas que já estão consolidados e não sei se enquanto humanidade nós estamos prontos para lidar com isso. Como por exemplo a questão de que o animal não carrega nenhum karma. Será que não realmente? Será que pelo fato de ser uma alma ainda primitiva do ponto de vista espiritual, ele não acumula dívida? A partir do momento que ele tem um raciocínio, embora não seja um raciocínio tão retilíneo quanto do ser humano, será que também não pesa algumas atitudes ali? Então, essas são perguntas que eu faço, não são respostas, ok? Eu já conversei com entidades a este respeito, mas as respostas que me foram dadas não foram satisfeitas. Então eu não vou inventar nenhuma teoria aqui simplesmente para encher linguiça, como a gente fala aqui em Minas. Então realmente é uma questão em aberto. Outra coisa que muitas vezes as pessoas me perguntam a respeito da eutanásia, né? Às vezes você tem lá um bichinho, ele está sofrendo, o veterinário não consegue curá-lo, pode vir aí a sugestão, né? Vamos fazer a eutanásia, afinal não tem nada que fazer, né? A gente não tem como salvar. E sei até que tem alguns autores, né, espíritas que defendem que a eutanásia seja legítima para os bichos. Mas conversando com as entidades, todas elas me falaram que é errado. Que a eutanásia não deve ser praticada e que por mais o dono do bichinho ali esteja sofrendo, não é aconselhável fazer a eutanásia. Isso por um princípio simples, né? A vida não nos pertence, não temos direito de tirá-la. Então quando nós tiramos uma vida, ainda que seja num bom propósito, no propósito de auxiliar, nós estamos aí infringindo uma lei divina. É claro que entre aquele que faz a eutanásia porque morre de amor por seu bichinho e aquele que faz a eutanásia simplesmente para fazer uma limpeza social, há uma grande diferença, sem dúvida alguma. Mas os espíritos me disseram categoricamente que é um erro. Que muitas vezes a prova do dono está em acompanhar aquele bichinho até o fim, em ser a sua companhia durante a sua agonia. Até porque, muitas vezes, eu já vi as pessoas recorrerem à eutanásia não para aliviar a dor do bicho, mas porque elas próprias não estavam aguentando ver o bicho sofrer. Então era muito mais por uma questão humana do que propriamente pela questão do bichinho.
Então os espíritos me falaram categoricamente que não concordam com a eutanásia para animais, que o correto é deixar a lei divina agir e ficar ali como companheiro, como sentinela daquele bichinho, até que a vida se expire, porque a vida é dada por Deus e é retirada por Deus no tempo próprio. Então, eutanásia, desse ponto de vista, que é também a minha opinião pessoal, não é algo recomendado a se fazer com os animais. Outro ponto polêmico, né, e que acho que vale a pena a gente tocar nele agora e de uma forma muito clara, né, que é o consumo de carne. Neste exato momento eu estou parado aqui no campo, como vocês falam, né, que gostoso, passarinho ouvindo e tudo mais. Mas aqui há duas pequenas fazendas que criam gado para corte. O que significa isso? Gado para corte são gados que vão ser mortos para que as suas carnes sejam consumidas. Neste exato momento, à minha frente, tem uma vaca parada e está ali no campo, comendo, abanando o seu rabo, curtindo a brisa, mas um dia ela vai ser assassinada para que nós possamos nos alimentar. A alimentação carnívora teve a sua razão de ser no passado, isso é indiscutível, mas hoje em dia ela já não é uma necessidade. E sim, eu como carne, mas a partir do momento que eu comecei o meu esclarecimento espiritual, eu posso garantir a vocês que eu diminuí cerca de 50% o meu consumo de carne, pensando no sofrimento animal. Então, a alimentação carnívora ela já não é mais uma necessidade humana, uma vez que a tecnologia, a ciência, hoje nos possibilita novas formas de alimentação sem que um bicho tenha que morrer para isso. Além do mais, é notório que o animal que vai ser abatido sente, sofre, chora. Ele pensa, ele gera vibrações muito negativas por conta da morte. Essas vibrações ficam impregnadas na carne. Quando a gente se alimenta dessa carne, nós estamos também colocando vibrações negativas, vibrações de morte, vibrações de sofrimento dentro do nosso organismo. É por isso que muitas vezes as entidades, quando vão fazer algum tratamento espiritual, elas falam, para de comer carne. Se você não conseguir, então para de comer a carne vermelha, porque a carne vermelha vem dos animais mais evoluídos, e esses animais automaticamente sofrem mais, sentem mais, percebem mais a sua realidade e impregnam de vibrações negativas a carne que vai ser ingerida. Então eu já vi várias vezes as entidades fazerem essa recomendação. E todas elas, com quem eu já pude conversar a este respeito, deixaram claro que a alimentação carnívora ela vai ficar para trás no mundo novo que nós devemos edificar, né, no correr dos séculos, que ela existe apenas nos mundos inferiores, entre espíritos mais inferiores, e que ela vai desaparecer conforme a humanidade for evoluindo, onde nós vamos buscar outros recursos, tanto da natureza quanto aliados aí da ciência. Agora, um ponto importante. Não é porque uma pessoa não come carne que ela é mais evoluída que outra que come. Ok? Nós podemos dizer isso com segurança, uma vez que o próprio Chico Xavier comia carne e acredito que dificilmente nós vamos ver aqui qualquer pessoa tão evoluída quanto ele. Porém, nós podemos afirmar que necessariamente o consumo de carne deverá ficar para trás se a pessoa quer evoluir espiritualmente. Chegará um momento, seja ele qual for e onde for, que o espírito não conseguirá progredir enquanto ainda tiver vísceras em seu estômago. Emmanuel já defendia essa ideia, se vocês pesquisarem, vocês vão ver várias mensagens, inclusive psicografadas por Chico Xavier, onde ele fala abertamente sobre esse problema. Agora, outro ponto, não é porque o consumo de carne seja algo a ser vencido, seja algo a ser superado, que você deve de um momento para outro largar de comer carne.
porque comer carne é um hábito em nossa sociedade. Mas você pode, se for do seu desejo, ir controlando isso aos poucos. Você vai diminuindo, você vai substituindo, vá sentindo o seu organismo. Eu não sou a favor de algumas atitudes que vejo nesse campo que são agressivas, né, incisivas, querendo forçar a pessoa a abdicar-se de carne. Eu acredito que isso é uma questão consciencial que vai ser desenvolvida a longo prazo, não é algo imediato. Nos últimos 3 anos para cá, eu já diminuí 50% do meu consumo de carne. Inclusive aqui no restaurante, que tem aqui na empresa, quando eu vou almoçar, com frequência a dona do restaurante fala, mas você come tão pouca carne. E de fato, quando eu olho o prato dos amigos que estão em torno, eles comem 2, 3 vezes mais carne do que eu. E eu digo, não, eu estou me habituando a parar de comer carne, então eu estou diminuindo progressivamente o meu consumo e espero um dia chegar a um ponto em que não vou comer carne e não vou sentir falta. Então eu não violo a minha mente, eu não violo o meu organismo, eu não violo o meu hábito, eu vou diminuindo, porque eu acredito que qualquer mudança nesse sentido é gradativa, não imposta e muito menos brusca. Outro ponto também que as pessoas me perguntam, né? Por que que muitas crianças hoje já nascem com uma certa aversão à carne? Eu vejo meu sobrinho, que tem 10 anos, ele tem uma certa aversão. Ele até come por insistência, mas por livre e espontânea vontade ele prefere não comer. E isso, no meu entender, faz parte de uma geração de espíritos não necessariamente mais evoluídos que os nossos, mas um pouco mais esclarecidos, que já adquiriram esse grau de consciência, essas informações do plano espiritual e quando reencarnam aqui na Terra já trazem os novos hábitos que deverão formar a base de comportamentos que um dia será comum em toda a Terra. Então eu acho que é isso, né? Resumindo, eu não sei explicar ao pé da letra por que os animais sofrem. Eu tenho até algumas teorias, mas assim, são pessoais e acredito que não vão acrescentar nada a ninguém, então isso fica de lado. A eutanásia asseveram os espíritos não ser correta em relação aos animais, e claro, muito menos aos seres humanos, que muitas vezes o que eles esperam é que o dono sofra com o bicho, esteja ali como um amigo, com um sentinela, até a sua passagem. Que o consumo de carne deverá desaparecer da face da terra, porque é algo cruel, algo bárbaro, e nós já conseguimos evoluir a ponto de não precisar mais disso. E por fim, que muitas crianças têm nascido aí com uma certa aversão à carne, demonstrando que a espiritualidade já tem um grave planejamento para a transformação da humanidade encarnada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas 2 reflexões sobre os animais e que todo este conhecimento nos ajude a ter um olhar um pouco mais benevolente, um olhar mais fraternal, porque afinal de contas nós estamos aqui para auxiliar os animais em sua evolução, tanto quanto os anjos aí estão para auxiliar o homem em sua evolução. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.